Pessoal, vou trazer um pouquinho para vocês o trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Programa de Métodos Numéricos em Engenharia da Federal do Paraná, com orientação do professor Luiz Carlos Mattioli, que trata sobre Factor Investing no Brasil. Bom, pessoal, primeiro vamos trazer um pouquinho sobre o que são os fatores, né? Então, o que é um fator? Um fator pode ser descrito como uma característica que algum ativo financeiro possui, né? Então, como exemplos, nós temos a volatilidade, né? Que a volatilidade é uma medida do quanto que o preço desse determinado ativo financeiro flutua, né? Então, por exemplo, um ativo de renda fixa, por exemplo, como Tesouro Selic, né? Títulos do governo, tem uma volatilidade menor do que ações da Petrobras, por exemplo, né? Então, a volatilidade é uma métrica dessa dispersão dos preços, tá? Outros exemplos que a gente tem são múltiplos financeiros, né? Que eu coloquei alguns exemplos aí que são bastante comuns para ações. Então, preço divididos pelo lucro por ação, preço divididos pelo valor patrimonial por ação são dois exemplos de múltiplos financeiros, tá bom? Que são utilizados aí, compõem a análise que alguns analistas fazem em relação à precificação de empresa para tentar determinar se uma empresa está barata ou está cara, né? E a liquidez também é um outro exemplo, né? Então a liquidez é a capacidade que você tem de transformar aquele ativo em dinheiro e transformar dinheiro naquele ativo, né? Vice-versa. Então a capacidade que você tem de ter essa mobilidade com o seu ativo, tá? São descritos mais de 400 fatores na literatura acadêmica, então é algo que já vem sendo desenvolvido bastante tempo, né, na academia. E é interessante aqui um ponto que eu coloquei, que a produção acadêmica teve um impacto na indústria da gestão de investimentos, né? Então, a The Economist em 2018 trouxe que tem mais ou menos 658 bilhões de dólares alocados em ETFs que replicam a estratégia de Factor Investing, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês o que é o fator e abaixo ali eu vou trazer um exemplo do que é o Factor Investing, tá? Para a gente ter uma noção. Então, ali a gente consegue ver, eu trouxe 4 ações, que é Petrobras, Vale, Sanepar e Banco do Brasil. E ali, nas outras colunas ali, eu trouxe alguns fatores, né? Então, a volatilidade, o preço dividido pelos dividendos pagos, né? Que é outro múltiplo financeiro, vamos dizer assim, né? Preço-lucro e o preço por valor patrimonial por ação. Então, 4 características, tá? Então, cada uma delas, cada dessas ações vai ter um determinado valor para essas características. E o que a gente quer no final das contas? O que é o Factor Investing, né? A gente vai fazer um ranking de cada um desses ativos, cada uma dessas ações, e vai dizer e vai montar carteiras de acordo com isso, né? Então, por exemplo, ali, a Petrobras é o ativo que mais pontua no critério volatilidade, tá? Isso não significa que é melhor investir sempre nos primeiros lugares, tá? Isso é uma coisa que o estudo vai, inclusive, tentar trazer para a gente se é melhor eu comprar ativos com maior volatilidade ou menor volatilidade, né? E isso para todos os outros ali, né? Então, eu troquei o nome do múltiplo pelo nome do fator. Então, por exemplo, o preço por dividendos pagos é o fator dividendos. Então, o Petrobras também pontua em primeiro lugar no critério de dividendos e assim sucessivamente, tá? Então aqui, de maneira super simples, aqui a gente trouxe um ranqueamento de ações de acordo com os seus fatores, tá bom? Bom, na sequência aqui eu vou trazer primeiro os portfólios single factor, tá? Então que vão ser montados aqui no estudo. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai pegar esses 5 fatores que estão na tela aí, volatilidade, dividendos, size, momento e value, né? Que são fatores comumente utilizados na literatura. E aí a gente vai testar eles sobre algumas condições, tá bom? Inicialmente, somente um único fator para montar esses portfólios, tá? Então, por exemplo, ali no fator volatilidade, além de eu ter o fator, eu tenho a medida dele, né? Então, por exemplo, eu posso medir a volatilidade utilizando o desvio padrão analisado dos últimos 12 meses, por exemplo, é uma possibilidade. Mas eu também posso usar o desvio padrão analisado dos últimos 36 meses, né? Então, a volatilidade ela é uma medida estatística, né? Ela depende de um valor histórico. Ou eu posso, por exemplo, utilizar o beta, né? Que é uma outra medida que não vem ao caso agora detalhar o que ela é, mas eu também posso medir a volatilidade utilizando o beta, tá bom? Então, dividendos é a mesma coisa, né? Somente ali no fator size que a gente só tem o valor de mercado, né? Que é uma visão estática do que é, né? Que é simplesmente o preço da ação divididos pela quantidade de ações existentes no mercado, que dá o valor de mercado da empresa, tá? Então, o que a gente vai fazer? Para cada um desses fatores, a gente vai testar eles em algumas condições. Então, por exemplo, ali
na montagem da carteira. Então, uma decisão que o investidor tem que tomar, né, seja investidor pessoa física ou investidor institucional, ele tem que tomar é a decisão de quanto tempo ele vai ficar com aquela carteira que ele montou, né? Então, poxa, eu montei uma carteira hoje, por exemplo, de alta volatilidade, por exemplo, vamos supor. Aí eu tenho que definir, poxa, mas eu vou ficar com essa carteira até o mês que vem, até pelos próximos 3 meses, durante um ano, quanto tempo eu vou ficar com essa carteira, né? Então, para a gente testar essas variadas possibilidades que o investidor tem de carregar esse portfólio, a gente testou para várias condições. Então, por exemplo, no caso ali de uma carteira com montagem semestral, por exemplo. Poxa, eu montei a minha carteira hoje, vou carregar ela pelos próximos 6 meses, e daí, se por acaso, ao final desses 6 meses, eu vou utilizar o mesmo estudo, rodar o mesmo estudo e vou ver se eu preciso fazer alguma troca de ações ou não, tá? Então, isso é assim que funciona a montagem da carteira. Ela vai funcionar para vários períodos diferentes, e a ideia de incluir isso aqui é justamente porque é uma decisão que o investidor tem que tomar na prática, tá? E que eu acho que é uma contribuição legal para a literatura que eu vejo que não trabalha tanto isso, sabe? Então acho que é interessante colocar esse ponto. Aí a outro critério que a gente tem ali é o corte de liquidez, tá? Então o que é o corte de liquidez? A ideia aqui foi simular alguns tipos de investidores, né? Então, por exemplo, é, o corte de liquidez de 30%, o que significa? Significa que o investidor está restrito a somente as 30% ações mais líquidas negociadas naquele momento, né? Ao passo que o investidor que tem um corte de liquidez de 70%, ele tem as 70% mais líquidas à sua disposição, tá? Então, são mais ações do que o que tem 30%. E qual que é a ideia disso? A ideia é, como eu falei, simular alguns perfis de investidor. Então, imagina, por exemplo, um fundo de investimento que tem aí, sei lá, 2 bilhões de patrimônio líquido, por exemplo, e ele quer comprar uma ação que negocia 20 mil reais por dia, por exemplo. Então imagina, né, para um fundo desse tamanho comprar uma ação que negocia tão pouco, que tem tão pouca liquidez, né, negocia 20 mil reais por dia somente, é muito difícil, né? Além de que ele vai estar incorrendo o risco de fazer com que os preços da ação subam muito. Se algum dia ele precisar se desfazer dessa posição, também ele vai ter dificuldade. Então, esse investidor ele provavelmente não vai nem levar em consideração essa ação, por melhor que ela seja, né? Por conta da liquidez dela. Agora imagine um investidor pessoa física que tem uma carteira de ações de 1.000 reais, por exemplo. Para ele não é problema nenhum comprar uma ação que negocia 20 mil reais por dia. Para ele é super tranquilo, ele não vai sentir dificuldade nenhuma. Então a ideia é justamente simular se essa restrição de liquidez tem algum impacto na performance, tá? Então isso aqui, esses parâmetros aqui vão valer tanto para o single factor como para o double factor que a gente vai ver na frente. Bom, aqui eu trouxe um exemplo simples aqui do single factor exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que anualmente, dentro do universo das ações 50% mais líquidas, a gente vai montar 4 portfólios de acordo com os quartis de dividend yield dos últimos 12 meses e calcular os retornos mensais, tá? Então, imagina que o meu universo em dezembro de 1999 são essas ações que estão aí na tela, tá? Aí o que vai acontecer? Eu vou ordenar essas ações da maior para menor liquidez, né? E a liquidez aqui eu estou medindo como o volume médio negociado nos últimos 12 meses, tá bom? Então, eu ordenei da maior para menor e eu cortei as 50% menos líquidas, né? Eu vou pegar meu universo e vou restringir ele a 50% mais. Depois, o que eu vou fazer? Agora, imagine que dentro daquele universo eu tenho esses dividend yields para cada uma dessas ações, tá bom? Eu vou ordenar novamente de maneira decrescente, só que agora de acordo com o dividend yield, e vou dividir esse meu universo em quartis, tá? Então eu tenho o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil e quarto quartil, né? Então, como eu tenho aí 12 ações, cada quartil vão ser 3 ações, tá? Então essa é a ideia. Aí o que eu vou fazer? Cada um desses quartis vai ser um portfólio, né? E como eu estou montando a minha carteira agora, eu vou atribuir pesos iguais para essas ações, tá? Então, todas elas têm pesos iguais, eu vejo o retorno delas e calculo o retorno delas no mês, tá? Então, lembra, aqui eu estou fazendo isso anualmente, certo? Então, se eu estou fazendo isso anualmente, significa que cada um desses quartis, eu vou carregar eles para o próximo ano, né? Então, só daqui 12 meses, no ano seguinte, que eu vou rodar novamente todo esse processo, tá bom? E remontar a minha carteira.
Ok, fizemos os cálculos dos retornos mensais, dos portfólios ali, do período e tudo mais. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular algumas métricas de performance para que a gente possa comparar esses portfólios, tá? Então, eu coloquei algumas aqui. Então, por exemplo, o retorno, métrica simples, que é o retorno anualizado do ativo, né? Então, como eu estou tratando aqui de um período de 20 anos, mais ou menos, eu não vou analisar não vou analisar esse retorno total, né? Eu vou anualizar ele, mas porque é uma prática comum de mercado a gente fazer isso, né? Anualizar os retornos para comparar. O alfa também é o retorno anualizado em excesso em relação ao benchmark, então é simplesmente o retorno anualizado menos o retorno anualizado do Ibovespa, né? Então simplesmente o quanto que eu fui melhor em relação ao mercado, tá? Isso é também uma métrica bastante utilizada no mercado, porque é um investimento passivo em ações que a gente chama é você simplesmente comprar o índice Ibovespa, que é o índice que representa a Bolsa Brasileira, né? Ah, agora, a ideia assim da indústria da gestão de recursos é justamente performar melhor do que esse índice, tá? Aí eu fiz uma quebra desse alfa, que eu chamei de alfa up e alfa down, tá? Que o alfa up e o down são o retorno analisado em excesso somente nos meses de alta, né? No caso do up, e no caso do down, em meses de queda do Ibovespa, tá? A ideia aqui é tentar identificar se o portfólio gera um alfa maior ou menor em mercados de alta do que em mercados de baixa, né? Em relação ao Ibovespa. Então, a ideia é tentar entender se esses portfólios têm um comportamento diferente de acordo com o tipo de mercado que está sendo vivenciado ali, tá? Então, o beta da carteira também, tá? Então, o que é o beta aqui de maneira super simples, tá? De maneira intuitiva, que acho que é o mais importante entender do que a própria fórmula. O beta, ele é uma medida de sensibilidade a algum índice, tá? Então, vamos imaginar que o beta, por exemplo, de uma determinada ação é 0,5, tá? O beta, ele vai ali de menos 1 até 1, tá? Grosso modo aqui. Então, se eu tenho um beta, por exemplo, de 0,5, significa que para cada um que o índice Bovespa anda, né? Que o beta a gente faz em relação ao Ibovespa, no caso aqui de ações. Então, para cada um que o Ibovespa anda, seja para cima ou seja para baixo, a minha ação vai andar a 0,5, tá? Então, isso é o beta da carteira, grosso modo aqui, que é simplesmente a correlação ali da minha carteira com o índice Bovespa, mas a ideia intuitiva por trás dele é essa aqui, tá bom? Aí a volatilidade, tá? Então aqui vale um esclarecimento. Então a gente falou de volatilidade como fator, né? Volatilidade de ações. Aqui eu estou falando da volatilidade do portfólio, tá? Então eu tenho o meu portfólio, eu tenho ele tem os retornos durante esses 20 meses, que são aqui 20 anos, perdão, de estudo aqui aqui do trabalho. E a gente vai anualizar eles da mesma forma que a gente faz com o retorno. Só que isso eu estou falando do portfólio, tá? Então aqui uma medida eu vou interpretar isso aqui como uma medida de risco do meu portfólio, tá? Aí o máximo drawdown, que é o maior drawdown do período. Então o que é um drawdown, né? O drawdown é uma distância entre um pico e um vale, né? Se você plotar o preço de um ativo, você vai ver que ele vai ter picos e vai ter vales, né? Então imagina que um drawdown, por exemplo, seria a ação cair de 10, daí cair para 8, para 9, para 7, para 6, para 5, para 3, por exemplo. Isso é um drawdown, né? Ela tem uma queda de um pico e depois vai para 3, né? Aí, por exemplo, isso é um drawdown. Agora, se eu tiver um outro drawdown que vai, por exemplo, ela foi para 3, por exemplo, né? Nesse exemplo que eu dei, volta para 15, e aí de 15 ela cai para 2, por exemplo, né? Então, de 10 para 3 é um drawdown, de 15 para 2 é outro drawdown, só que de 15 para 2 é um drawdown maior. Então, esse foi o meu maior drawdown do período, tá? Então, eu tenho essa medida aí, tá? Essa medida também é bastante comum no mercado financeiro aí, tá bom? E o Sharpe também é outra medida super comum, que é o retorno analisado dividido pela volatilidade analisada, né? Então lembra que eu comentei. A volatilidade a gente está encarando aqui como uma medida de risco na hora da performance. Então, se eu divido o retorno pela volatilidade, eu estou tentando medir a eficiência desse meu portfólio, né? Pô, será que eu estou com um retorno bom, mas será que eu não estou correndo muito risco, né? Às vezes eu tenho um portfólio que tem o mesmo retorno com um risco menor, né? Ou eu tenho um portfólio que tem o mesmo risco, só que com um retorno muito maior, né? Então a ideia é justamente comparar esses portfólios e saber o quão eficientes eles são em termos de risco-retorno, né? Então vamos dizer quanto de retorno que eu estou gerando para cada unidade de risco que eu estou correndo, tá bom? Agora a gente falou dos portfólios single factor.
agora vamos falar dos double factor, tá? Então, aqui eu vou passar rápido porque a métrica é parecida, tá? Então, aqui eu só alterei um pouco os parâmetros ali para ficar um exemplo um pouquinho diferente. Então, ao invés de eu cortar 30%, eu vou cortar 70%, vou cortar 30% menos líquidas, né? Vou manter 70%. Vou fazer a mesma divisão no caso do dividend, né? Vou dividir em quartis, da mesma forma que eu fiz anteriormente. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar eu vou pegar um outro fator, no caso o beta dos últimos 24 meses, e vou dividir cada quartil pela metade, né? Então, por exemplo, o primeiro quartil ali ficou, eu dividi ele em dois, então eu tenho um primeiro quartil que seria um quartil que mais paga dividendos e o quartil de maior beta. E eu tenho o primeiro quartil que mais paga dividendos e a metade, né? Desculpa, não é quartil, né? A metade que tem um beta menor, tá? Então a ideia é dentro de cada quartil você ordenar por alguma outra métrica e novamente dividir esse quartil, tá? É essa que é a ideia aqui do estudo, tá bom? Para misturar dois fatores. Bom, aí o processo é igual, né? Então aqui eu coloquei, no total, na verdade, são 8 portfólios, né? Lembra se eu tinha 4 antes, agora eu tenho 8 portfólios. E aqui eu vou calcular os retornos mensais, atribuo o peso, tudo igualzinho como eu fiz para os fatores. Calculo as mesmas métricas de performance, igualmente, tá? Aí aqui eu vou trazer um pouquinho dos resultados preliminares que a gente tem do estudo, tá? Então aqui de maneira super breve aqui a gente tem um gráfico que plota a volatilidade versus o alfa, tá? Então esse alfa aqui eu estou olhando para todos os portfólios, tá? Não estou segregando por nenhum fator nem nada do tipo, estou olhando para todos. Então de maneira super rápida aqui a gente entende que o alfa médio, né, dos portfólios, ele tende a cair conforme a volatilidade cai, né? Então, quanto maior o risco incorrido pelo investidor, menor foi o alfa médio. Isso foi uma das primeiras coisas que a gente acabou entendendo aqui, tá? Então, lógico, você tem aqui já é uma coisa contra-intuitiva, né? Que quanto maior o risco, menor foi o alfa, ou seja, menor foi o retorno que o investidor teve por correr mais risco, né? Então, esse é um ponto. Aqui sobre a periodicidade de remontagem, né? Então, trocar os ativos da carteira com muita frequência mostrou uma estratégia corrosiva de alfa. Então, o investidor que acabou trocando muito de carteira, todo mês girava a carteira. Claro, ali no começo a gente vê que até o semestre ele tem um alfa máximo maior do que do ano para frente, né? Só que na média, né, e no alfa mínimo, ele tem um retorno, um alfa crescente, né? Tanto o médio quanto o mínimo ali. E por corte de liquidez, a gente tem que o investidor que teve menos restrição de liquidez teve uma performance melhor, tá? Ao contrário do período de remontagem ali, ele performou melhor em todas as métricas, tanto no alfa médio, no máximo, quanto no mínimo, tá? Então, essa aqui é uma média de todos os portfólios que têm essas características. Tá bom? E do estudo é isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais.